O objetivo dos autores dessa série de apresentações é o de divulgar o conhecimento da programação de microprocessadores, usando o Arduino como exemplo. Embora exista muito material disponível na internet, achamos interessante começar a nossa série de capítulos falando dos fundamentos dessa tecnologia, sem deixar dúvidas para trás. Esperamos que gostem, críticas e comentários são sempre bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse. Vamos começar a nossa série mostrando qual é a diferença entre um microcontrolador e um microprocessador. Microprocessador é o coração dos computadores, enquanto que o microcontrolador é o coração dos sistemas embarcados. O microprocessador é apenas uma CPU, enquanto que o microcontrolador é um sistema completo que contém todos os circuitos necessários ao seu funcionamento dentro de um único chip. Aí surge a pergunta: o que é um sistema embarcado ou embedded system? O sistema embarcado é um sistema voltado ao processamento de informações ou processamento de dados voltado a uma aplicação específica. São sistemas em que microcontroladores são integrados a um dispositivo e estão programados para efetuar somente operações definidas. Aí surge a pergunta: microcontroladores são autônomos? Sim, possuem todos os dispositivos necessários ao seu funcionamento dentro do seu próprio circuito integrado, dentro do seu próprio encapsulamento, e não depende de nenhum componente externo. Daí surge uma questão básica: como é que funciona um microcontrolador? Como é que faz para que ele possa funcionar autonomamente? Para que ele possa funcionar autonomamente, ele tem que ter praticamente 4 itens. A CPU, que é a unidade de processamento central, onde são executadas todas as funções necessárias para a obtenção dos resultados desejados. As memórias, onde ficam armazenadas a programação que a CPU deve executar, ou seja, as instruções do programa, além das informações que recebe do mundo externo e os inputs que constituem as variáveis da programação. Além disso, tem as interfaces de entrada e saída de dados, que são as portas de entrada e as portas de saída das informações, ou seja, as suas portas de comunicação. E, por fim, tem a programação, ou é o software, que nada mais é que uma série de instruções que a CPU deve executar de acordo com as informações recebidas para prover o resultado desejado. Existem basicamente duas arquiteturas utilizadas nos sistemas de processamento de dados: a arquitetura de von Neumann e a arquitetura da Universidade de Harvard, sendo que essa é uma evolução da primeira. As duas arquiteturas possuem barramentos independentes, sendo um barramento para o endereçamento e outro barramento para o acesso aos dados. Na arquitetura de von Neumann, esses dois barramentos são compartilhados, tanto para o acesso à memória da programação quanto ao acesso à memória de dados. Já na arquitetura de Harvard, existem barramentos de endereçamento e de acesso aos dados exclusivos, tanto para acesso à memória de programação quanto ao acesso à memória que contém os dados. Falamos de barramentos sem explicar o que é um barramento. Na verdade, barramentos são vias de acesso ou condutores elétricos que permitem o acesso às memórias. Como computadores só entendem a linguagem binária dos bits de zeros e uns, são necessários vários condutores para formar um barramento. Existem barramentos de 8 bits até 64 bits. O barramento do Arduino é de 8 bits. Novas versões possuem barramentos de 32 bits. Tanto programas como dados são tratados pela CPU como um conjunto de bits, lembrando que 8 bits equivalem a 1 byte. Cada ciclo de processamento, os Arduinos tradicionais com barramento de 8 bits, processa apenas 1 byte por vez. Novas versões com barramentos de 32 bits, que equivalem a 4 bytes, são muito mais rápidos, pois acabam processando 4 bytes a cada ciclo. Vamos ver agora como é que a gente faz para programar um processador, né? Então, quando um processador nasce, quando o processador é idealizado por um fabricante do processador, do chip, eles são ensinados para realizarem determinadas instruções básicas.
Ao conjunto dessas instruções damos o nome de set de instruções. Esse é o vocabulário que um processador tem para se comunicar com o programador. Existem dois tipos de processadores. Existe o processador chamado CISC, que tem um conjunto de instruções complexas, podendo utilizar até 15 bits para uma única instrução. E existe o processador RISC, que é o Reduced Instruction Set, set de instruções reduzido. Alguns processadores necessitam apenas 8 bits para contemplar todo o seu vocabulário, que é o caso, por exemplo, do processador da Intel 8080, processador largamente utilizado e um dos primeiros processadores que foram lançados no mercado, que tem por vocabulário 78 instruções. Temos que lembrar que um programa nada mais é que uma sequência de códigos. Tá? Para exemplificar o que a gente vai descrever a seguir, nós estamos mostrando na figura um trecho de um programa do Intel 8080, né, que mostra qual é a instrução, o código binário que corresponde a essa instrução e algo chamado de mnemônico assembler, tá certo? Temos que entender que o processador só trabalha com códigos binários de zeros e uns e que correspondem às instruções que são utilizadas por ele para saber qual é a tarefa que ele deve realizar. Fica difícil, no entanto, para o programador guardar de cabeça os códigos binários correspondentes às instruções. Por esse motivo foi criada a linguagem Assembly, que corresponde a códigos mnemônicos, muito mais fáceis de serem memorizados. Cada processador possui a sua própria linguagem Assembly. O programador cria então a programação utilizando a linguagem Assembly, que por sua vez se utiliza de um utilitário que é capaz de interpretar o código Assembly e transformá-lo em linguagem de máquina. Esse utilitário é chamado de montador assembler, que é específico para cada processador. Vamos falar agora especificamente do hardware dos Arduinos, que utilizam processadores baseados na arquitetura AVR, Advanced Virtual RISC, conforme mostrado na figura, cujo principal elemento é a CPU AVR, onde são processadas todas as instruções que o programa requer, com apoio de 3 tipos de memórias e das portas de entrada e saída de dados que falaremos na sequência. Vamos falar agora então das memórias. Então existem 3 tipos de memória. A primeira memória que vamos falar é a memória flash, do tipo ROM, Read Only Memory, memória de somente leitura, onde fica armazenada toda a programação, os chamados sketches. Contém toda a programação para o seu funcionamento, é atualizada todas as vezes em que geramos um novo programa. Seu conteúdo permanece, mesmo quando o processador é desenergizado. A outra memória é a memória SRAM, é a memória de acesso randômico, Static Random Access Memory. Seu conteúdo pode ser acessado de forma aleatória e é onde ficam armazenadas as informações temporárias usadas durante o processamento da programação. Possui acesso muito rápido e o seu conteúdo é perdido quando o sistema é desenergizado. Por último, temos a memória EEPROM, que também é memória simples leitura, como é uma ROM, Read Only Memory, mas pode ser programada e apagada. É uma memória não volátil, mais lenta que a SRAM, sendo usada para armazenar toda a programação básica do Arduino, ou seja, o seu sistema operacional e os dados de configuração. Finalizando o capítulo, vamos falar então das portas de entrada e saída de informações do Arduino. Podemos afirmar que todas as portas podem funcionar como portas de entrada e saída de sinais digitais, ou seja, sinais 0 ou 1. Mas além disso, tem as portas B, que algumas podem simular sinais analógicos de saída, numa tecnologia chamada PWM, mas também podem ser programadas para funcionar como porta de comunicação SPI. As portas C têm a capacidade de identificar sinais analógicos de entrada usando a tecnologia ADC,
mas também podem ser programadas para implementar uma interface de comunicação chamada I2C. E, por fim, as portas D são portas que também podem funcionar como sinais analógicos de saída, gerar sinais analógicos de saída usando a tecnologia PWM, mas também podem ser programadas, algumas delas, para funcionar como portas de comunicação TX-RX. Com isso, estamos concluindo o nosso primeiro capítulo, que é a introdução à arquitetura de um sistema de processamento de informações. Espero que tenham gostado. No capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos estar apresentando vocês, então, como é que é o hardware e como é o software do Arduino. E assim a gente vai estar concluindo uma primeira introdução a respeito do que é esse processador, microcontrolador chamado Arduino.